Oi, meu nome é Cláudia, tenho 39 anos e sou casada com o Everton. E hoje eu gostaria de contar sobre algo que aconteceu logo depois que a gente vendeu a verdureira. Quando a gente vendeu a verdureira em 2016, o Everton foi trabalhar comigo no salão. Tava bem começando aquela fase, aquela onda, né, que veio de barbearias, né, aquela febre. E ele já tinha feito um curso de cabeleireiro em 2010, 2011, mais ou menos antes da verdureira. Ele tinha feito um curso específico de cabeleireiro, mas na época achou que né, não era a hora de trabalhar com isso. E aí depois que fechamos a verdureira, vendemos a verdureira, ele fez um curso em especialização em barba, para daí sim poder trabalhar comigo no salão. E foi uma fase bem legal porque a gente acabou tendo mais tempo para totalmente, né? Mudou totalmente a nossa rotina porque a gente tinha mais tempo para estar junto. Afinal, ele estava em casa o tempo inteiro e eu também trabalhando em casa no salão. E ele fazendo o curso de especialização em barba e tal. Logo que começou a fazer o curso, já começou a me ajudar lavando um cabelo, às vezes cortando um cabelo de cliente. Muitos amigos também vieram para incentivar ele, né, nesse processo. E com esse mais tempo junto, ele tinha um pouco mais tempo livre do que eu, por causa dessa vontade sempre que a gente teve de viajar. Ele começou a assistir vários vídeos, né, de pessoas que estavam viajando pelo mundo. E nesse tempo ele descobriu, ele achou o Olinto, que foi um dos primeiros caras assim que atravessaram o mundo, deram a volta ao mundo de bicicleta. E entre outros, na época ele achou outras pessoas também que fizeram a mesma coisa de moto e tal, mas esse cara da bike tipo chamou muito a atenção dele assim. E a gente acabou acompanhando alguns vídeos. Ele foi reportagem em TV, em jornal e ficou bem conhecido assim. E começou a despertar aquela vontade enorme de realmente sair mesmo, viajar, só que de bicicleta. Na minha cabeça que era uma loucura, né? Ainda mais porque a gente estava nesse momento de recomeçar algo novo, né? Nós dois trabalhando juntos e tal. E aquilo a gente acabou alimentando. E eu acabei recebendo uma palavra, não é que alguém me deu a palavra, mas ela despertou, assim, de dentro da Bíblia, num momento de meditação, de leitura da palavra meditação, que está em Marcos, aonde Jesus falava com os apóstolos, né? Aonde ele falava assim, Marcos 6, aonde ele falava para os apóstolos, deu ordem, né, para que os apóstolos saíssem, né, de 2 em 2 e para que eles não levassem nada pelo caminho. Não levassem roupas, não levassem comida e nem sacola de dinheiro. Somente deveriam calçar as sandálias e não levar nem uma peça de roupa a mais. Daí continua falando assim, né? Quando vocês entrarem numa cidade, Jesus falando isso para os discípulos. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se forem mal recebidos e o povo dali não quiser ouvi-los, vão embora. Na saída, sacudam o pó das sandálias como sinal de protesto. E os discípulos então foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam espíritos maus e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Essa palavra saltou assim de uma forma de dentro da Bíblia naquela época.
E quando eu fui mostrar isso pro Ever, nós dois se abraçamos e choramos muito, assim, porque fazia todo o sentido daquilo que nós estávamos construindo dentro de nós naquele tempo. Então veio muito forte assim o entendimento de que realmente um dia a gente faria isso, né? A gente não saberia como fazer, quando, como ia ser e como seria, né? Mas isso foi uma certeza que a gente teve. E de lá, a partir de lá, a gente começou realmente a assistir, acompanhar muitas pessoas, né, que viajam. E o que aconteceu nessa época foi que ele continuou fazendo o curso, eram alguns meses ali de aperfeiçoamento em barba. Só que aí a gente chegou num ponto de que precisava tomar uma decisão. Se fosse para ele trabalhar comigo no salão, o mais ideal seria ele ter um lugar específico para fazer a barba e atender os clientes dele, né? Porque do jeito que estava o salão, a gente ficava trabalhando lado a lado. E nem os homens e nem as mulheres se sentiam na privacidade ali, né? De estarem sendo cuidados um do lado do outro. Então, tinha outros fatores também. A porta do salão era uma porta antiga, então toda vez que a gente fechava ela não parava mais fechada, e aí o ar-condicionado ligado e aquela porta não fechava. Então, assim, tinha várias coisas que fizeram a gente se obrigar a tomar uma decisão. E também tinha uma ideia na nossa mente de fazer um salão novo, que eu já tinha comentado num outro vídeo para vocês, num terreno que eu tinha ganhado do meu pai. Então tudo isso estava um turbilhão da nossa mente, tipo, o que fazer? Sendo que a vontade mesmo era de largar tudo e viajar de bicicleta. Não exatamente a minha vontade, né? Mas o Everton ele foi alimentando muito isso e a gente vai entrando junto, né? E na verdade eu estava desesperada, né? Eu estava, na verdade, desesperada, porque na minha cabeça não cabia isso. Né? Não, realmente não cabia isso, largar tudo para sair de bicicleta. E por mais que eu entendesse que foi uma palavra de Deus que veio, mas eu não achava que aquele momento era o momento de fazer aquilo. Então, o que eu fiz? Eu fui pro meu quartinho de depilação lá no salão, sem saber mais o que fazer, não tinha mais argumentos para convencer o Everton ao contrário, porque para fazer reforma no salão a gente ia gastar. Para fazer um salão novo, nós ia gastar muito mais, porque nós ia começar do zero e nós tinha acabado de vender a verdureira e estava recomeçando, tipo, nós não tinha dinheiro sobrando, né? Então, obviamente, a coisa mais fácil do mundo seria realmente largar tudo e sair de bicicleta, né? Era muito mais simples. Mas eu não tinha paz para fazer aquilo. Então, eu peguei e fui para minha salinha de depilação. E eu sentei tinha a escadinha assim para você sentar na maca, né? E eu sentei naquela escadinha. Tinha uma cadeirinha no canto assim na frente da janela. E eu falei: Jesus, vem aqui. Vem aqui porque eu preciso falar contigo. E eu fiz realmente assim. Eu falei com Jesus como se ele estivesse sentado ali, naquela cadeirinha do meu lado no escuro. E eu só perguntei assim: o que você acha dessa loucura de viajar de bicicleta, de sair pelo mundo de bicicleta? E foi tão louco porque eu não escutei uma voz, eu só senti algo dentro de mim falando muito claro, e eu senti muita liberdade ao mesmo tempo, porque ele não me deu uma ordem. A única coisa que eu ouvi no meu coração foi assim: vocês não vão aguentar. Aí eu peguei e saí correndo dali, saí correndo e fui falar pro Everton: amor, eu perguntei para Jesus
E ele me disse que a gente não vai aguentar sair de bicicleta pelo mundo. E foi muito louco porque realmente ele acreditou nisso, né? Ele acreditou. Eu também me agarrei naquilo porque na verdade, eu estava procurando algo para que fizesse ele desistir, porque dentro de mim eu não tinha paz para aquilo. Então, foi algo que fez a gente decidir entre fazer a reforma mesmo no salão. Mas esse sonho nunca se apagou, essa chaminha, né? Nunca se apagou, tanto que mais tarde a gente acabou sim largando o salão, mas isso vai ser assunto para outros vídeos. Mas o que eu quero trazer com essa história é que esse sonho de sair pelo mundo de bicicleta hoje é uma sementinha para eu estar aqui hoje falando com vocês. Por quê, né? Contando isso para vocês, eu preciso falar também para vocês que talvez algumas saibam, outras não, mas eu e meu esposo nós começamos um canal há 1 ano e meio exatamente, Vencendo o Mundo, aonde na pandemia nós ficamos isolados durante 5 dias dentro de casa, não podia sair. E o que a gente ficou fazendo nesse tempo? Além de comer, dormir, descansar, conversar, namorar, né? Lógico, a gente ficou vendo muito vídeo de viajantes. E decidimos, naqueles 5 dias, então realmente a fazer uma viagem de bicicleta. Começamos a realmente colocar no papel e nos planejar realmente para uma viagem de bicicleta. Nós montamos um canal, eu não fiquei procurando mais desculpas, porque muitas coisas se passaram, né? Nesse tempo, daquela época de 2016 até hoje, muitas coisas aconteceram. Eu amadureci muito, o meu esposo também, mas essa vontade ainda está, né, dentro do coração do meu esposo, esse desejo. E eu realmente acreditei que nós precisamos fazer essa viagem e eu comecei a planejar essa viagem junto com ele. A partir do momento que nós montamos o canal Vencendo o Mundo, e ali que eu comecei a perder um pouco mais da vergonha com a câmera. Agora já está fazendo 1 ano e meio que a gente já grava alguns vídeos. Eu vou até deixar a descrição do canal, eu vou até deixar na descrição o link do nosso canal para vocês acompanharem também. É um canal onde a gente coloca os nossos passeios de bike por enquanto a gente não sai pelo mundo de bicicleta. Mas é por causa desse canal, da iniciativa de novo do meu esposo, de se expor, né, na frente de uma câmera, que eu tive coragem de começar a fazer esses vídeos para vocês aqui, né? Então eu acredito assim que a gente precisa entender o contexto das coisas que acontecem nas nossas vidas. Na hora a gente não vai entender, né? Mas o quanto a gente se deixa levar pelas coisas que acontecem, ou quantas vezes a gente não se deixa levar por não entender, ou quantas vezes a gente não busca uma resposta em Deus para tentar entender, né? E num próximo vídeo eu vou contar que depois, mais para frente, uns anos depois, a gente foi entender o porquê daquela resposta de Jesus, né? E hoje, graças a Deus, assim, a gente tem um pouco mais de maturidade para não precisar perguntar tudo para Jesus, porque a gente já enxerga as coisas com outros olhos. É lógico que tem muita coisa que eu ainda pergunto, mas a intimidade com Jesus e com o Espírito Santo vai mudando a ponto de você entender, saber dos princípios, saber se você vai estar infringindo algum princípio,
né, dele ou não, para daí tomar uma decisão. E uma das coisas que eu quero colocar aqui do porquê eu aceitei essa viagem de bicicleta pelo mundo com meu esposo dessa vez, sem perguntar para Jesus dessa vez, foi porque eu me perguntei quais seriam os princípios que eu estaria desobedecendo se eu fosse viajar com meu esposo. E eu entendi que nenhum princípio eu estaria violando. Porque aonde estiverem um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. E eu estarei fazendo a vontade do meu esposo, eu estarei submissa ao meu esposo, eu estarei acompanhando ele aonde eu estiver, que foi aquilo que eu prometi para ele quando eu casei com ele. Entende? Então, foi algo assim libertador para mim e para o nosso casamento quando realmente eu decidi fazer essa viagem com ele. Já se passou 1 ano e meio, nós ainda não iniciamos a nossa viagem, não temos ainda uma data específica, mas ainda está no nosso projeto, porque a gente acredita que nós precisamos sim fazer os planos, né? Mas quem realiza eles são Deus. E eu quero muito honrar a vida do meu esposo, porque, de novo, por causa desse projeto, por causa dessa iniciativa de ele gravar os vídeos, que é algo que eu jamais começaria sozinha, eu estou aqui hoje diante das câmeras para falar da minha vida para vocês. Tá bom? Então, hoje, nesse vídeo seria isso. Ficou um pouquinho mais longo do que os outros, mas eu espero que vocês tenham gostado. Na época foi bem doido, assim, hoje eu dou risada, mas eu acredito que vocês sabem, quando a gente está na frente de uma decisão assim, como é difícil, né? E depois, quando tudo passa, a gente dá risada e tá tudo bem. A gente tem que aprender com cada coisa, é o que eu sempre falo. A gente tem que aprender com todas as coisas, tá bom? Até o próximo vídeo.